Olá, queridos amigos. Votos de muita paz. É com grande alegria que nós nos reunimos para mais um encontro com Jesus e sua afetuosa equipe espiritual. E para nos colocarmos diante da sua doce presença, nós convidamos a todos para unirmos-nos em prece. Querido amigo, fonte de tanta luz e sabedoria, exemplo de amor e perdão, nós nos colocamos diante de Ti nestes minutos, nesta oportunidade, buscando o Teu amparo, o Teu auxílio, para que conduza as nossas reflexões, facultando a compreensão do Teu Evangelho de amor, e que as palavras, o aprendizado, possam nutrir o nosso espírito tão carente do pão espiritual. De uma maneira especial, rogamos a sublime presença da Mãe Santíssima junto a todos, que o seu amor generoso, puro, maternal, envolva os corações que nesta hora padecem grandes aflições, grandes angústias. Que esse amor esteja presente em nossas vidas todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Apresentamos aos irmãos esse retrato, que é uma imagem relatada por Emmanuel, ditado através de Chico Xavier ao fotógrafo Vicente Avella em 1983. É dessa forma que Maria Santíssima é conhecida quando faz as suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre. Ela se revela dessa maneira em regiões onde há uma instituição de amparo aos suicidas, e isso está detalhadamente descrito no livro Memórias de um Suicida, que foi recebido mediunicamente por Ivone Amaral Pereira. Ela se encontra ainda hoje atendendo, cuidando, amparando a todos os irmãos necessitados. Vamos buscar os elementos para as nossas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura, no capítulo 4, nos itens 14 e 15. Vamos iniciar as nossas reflexões fazendo um ajuste em relação a esse termo loucura. Esse conceito, ainda nos dias atuais, é um termo que demonstra grande preconceito. As pessoas usam isso como forma de julgamento e é muito comum nós ouvirmos as pessoas comentando: "Você tá maluco? Você pirou? Ah, não, com esse humor aí só pode ser bipolar." E assim nós vamos demonstrando, infelizmente, o quanto ainda somos ignorantes, o quanto nos falta ainda de sensibilidade, de compreensão e empatia, o quanto nos falta de conhecimento e a postura que muitas vezes nós assumimos como uma falsa superioridade, buscando com essa fala diminuir aquele que nos escuta. Quando nós pesquisamos sobre esse tema, nós aprendemos que a Organização Mundial de Saúde ainda não tem um conceito formal elaborado em relação à saúde mental, mas ele está diretamente relacionado com a maior ou menor capacidade que nós temos de gerenciar as emoções
frente a determinadas situações. Considera-se que a saúde mental ela está diretamente ligada com as nossas emoções e construir esse estado de equilíbrio das emoções não implica necessariamente a ausência de transtorno mental. Nós podemos nos ajustar, responder à sociedade nas nossas ações de forma equilibrada, mas ainda assim apresentarmos em algum nível, em algum grau, algum transtorno mental ou doença. Qual seria a diferença entre os dois? O transtorno mental é um conceito mais geral, mais amplo que se faz de um diagnóstico. Quando nós falamos em doença mental, esse termo refere-se a uma condição mais estudada, elaborada, tendo sido já percebido e organizado as causas, os tratamentos, os estudos e a forma de solucionar essas dificuldades através da padronização de algumas soluções. Quando nós vamos observar a questão do preconceito em relação à loucura, ele ainda é tão grande quanto a nossa falta de conhecimento. Observem que quando, por exemplo, uma criança apresenta um quadro de depressão, as pessoas comentam equivocadamente: mas como é possível? Essa menina tem tudo. Por que ela tem depressão? E quando nós fazemos um comparativo, digamos que no lugar da doença depressão, nós encontrássemos uma doença cardíaca. Vejam como fica desajustado o comentário. Doença cardíaca? Mas essa menina tem tudo. Por que ela tem doença cardíaca? Uma coisa não justifica a outra. Então nós precisamos rever esses nossos conceitos para começar a entender o que está se passando com a nossa sociedade, onde cada vez mais e mais pessoas vêm apresentando esse quadro da depressão. As emoções em desequilíbrio podem facilitar que surjam transtornos mentais. Essa harmonia diz respeito à maneira como cada um de nós se relaciona com os fatos, as diferentes situações que se apresentam em nossas vidas. Que resposta nós mobilizamos diante das vicissitudes, das situações que se nos apresentam? Nós vivemos nessa experiência aqui na matéria num constante estado de impermanência. Nada do que acontece em nossas vidas vai se delongar eternamente. Tudo está em movimento, tudo é alterado, como ondas que batem na orla da praia. As coisas vêm e as coisas vão. Assim são as experiências que nós vivemos aqui na matéria. Durante a nossa passagem pela Terra, nós seremos, ao longo da nossa jornada, confrontados com exigências da vida, os seus desafios, convites à mudança, que nós, dentro do Espiritismo, podemos ler como provas ou expiações. E a maneira como os nossos pensamentos, as nossas emoções e atitudes se traduzem em resposta, harmonizadas ou não, é que definirão a nossa saúde mental ou não. Existem situações que nos despertam emoções boas, sentimentos de alegria, de harmonia, de paz, de leveza, de satisfação, mas isso também passa.
Existem aqueles outros sentimentos, vivências que nós estamos experimentando que nos trazem dor, tristeza, frustração, desalento, confusão, desânimo, mas isso também passa. Precisamos reforçar que nenhuma dessas emoções são perenes, pois tudo ao nosso redor está em transformação, sempre em movimento de crescimento, como nos esclarecem os espíritos luminares da doutrina espírita, no capítulo das leis divinas, mais especificamente a lei do progresso. Tudo é avanço, tudo é crescimento. E quando nós observamos as orientações de Jesus à luz da doutrina espírita, nós encontramos em seu bojo uma série de recursos profiláticos que nos orientam na construção de atitudes preventivas que nos ajudam a nos harmonizarmos. Vejam só, todos nós somos espíritos imortais. Estamos vivendo uma experiência na matéria. Será que nós já vivemos de acordo com esse conhecimento? Nós já vivemos múltiplas experiências e dentro delas muitas situações de grande júbilo, de muita felicidade nesta vida e em outras vidas, e também de muitas dificuldades. E todas elas passaram. Todas. A saúde mental, ela vai se caracterizar por alguns itens que trouxemos aqui para a nossa reflexão. É a nossa habilidade para gerenciar positivamente conflitos e adversidades. Ela também vai ser efetiva quando nós exercitamos o reconhecimento e o respeito de nossos limites e deficiências. Não no sentido de nos acomodarmos e aceitarmos as nossas dificuldades, aceitarmos os nossos limites, mas no sentido de não confrontarmos isso com violência. A gente precisa perceber quais são os nossos limites e com serenidade, com calma, com boa vontade, ir buscando transpor no nosso ritmo, mas sempre perseverante. A saúde mental é a capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, que nós podemos encontrar nas mais diversas formas, momentos, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, em meio às provas. Estarmos conectados com o amor divino através da oração, da busca de pensamentos elevados, através das diferentes formas de uma meditação, de uma leitura. Todos são recursos para o nosso aprimoramento. Na saúde mental também, nós vamos encontrar como um dos elementos a satisfação em viver, compartilhar e relacionar-se com os outros. Nestes momentos atuais em que a pandemia nos exige o isolamento, nós estamos com essa questão em grande desafio. Mas, ainda que nós estejamos distantes fisicamente, materialmente, nós podemos estar conectados com as pessoas através das diferentes formas de mídias que se apresentam em nossas vidas. E nós, através dessa manutenção, hoje já não podemos mais manifestar o nosso carinho, o nosso afeto, através de um abraço fraterno, através das vibrações presenciais. Mas as nossas palavras podem gerar emoções e palavras bem colocadas podem nos aproximar.
Pesquisando a respeito desse tema, nós aprendemos que o tempo todo nós estamos construindo e destruindo para reconstruir novamente os nossos saberes. Todo movimento que nos tira da zona de conforto, de acomodação, nos traz sofrimento. E esse sofrimento é proporcional ao quanto a atitude geradora de sofrimento está cristalizada. Quanto mais a atitude que nos traz dor, que nos dificulta o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, quanto mais ela está enraizada em nossas vidas, mais difícil é a mudança, mas ao mesmo tempo mais necessário se faz. O nosso crescimento enquanto espíritos, ele pode ter uma certa fluidez. A pessoa que, dependendo da maneira como ela se coloca diante das situações novas, com uma boa disposição, como um aprendiz, as situações vêm, causam as suas alterações, modificam comportamentos e a pessoa está sempre em aprendizado. Algumas vezes são necessários impulsos da vida para que a pessoa saia daquela estagnação e o aprendizado acaba acontecendo aos saltos. A dor de ter que abandonar uma ilusão, uma ideia que nos mantém estacionados, é diretamente proporcional ao sofrimento que nós damos a essa dor. Se diante das provas da vida nós agirmos com serenidade e tivermos a certeza de que vamos encontrar soluções, que aquele momento vai passar, nós conseguiremos viver a proposta de crescimento com serenidade, com boa vontade, e o aprendizado se fará cada vez mais tranquilo e passará a ser parte do nosso saber. Às vezes nós não conseguimos dar contas sozinhos, e para isso é muito importante procurarmos ajuda. Amar-se não é querer coisas ou pessoas para si, é cuidar-se, principalmente nos momentos mais desafiadores. Aprendemos que a dor chega como um último recurso para o nosso aprimoramento e ela deixará de existir quando nós tivermos aprendido aquela lição a que ela se propõe. Nós, como espíritos imortais, conhecemos que a dor não está no corpo físico, é a alma que dói. E qualquer violência cometida sobre o corpo não haverá de encontrar a cura, o alívio, não trará o alívio, a cura da alma. Comparativamente, é como se nós tivéssemos um machucado muito grande no braço e para tentar sanar aquela dor, nós cortássemos a manga da camisa. Isso não vai resolver. Nós precisamos encontrar o remédio para essa dor da alma. A vida pré-existe a nossa experiência material e ela vai continuar existindo após a morte do corpo físico. Ou seja, o suicídio é a maior decepção para aquele que o comete, pois dando fim à sua vida material, o espírito percebe que o seu sofrimento é ainda mais agudo, prolongado na verdadeira vida. Aquele que sabe que o seu sofrimento tem tempo certo para acabar, que ele pode contribuir e até diminuir o tempo de angústia, agindo em busca de soluções, cuidando de si, alimentando seu ser com diretrizes de crescimento, ou sejam as leituras enobrecedoras, o trabalho no bem, buscando ajuda, conversando, buscando o amparo do alto através da oração, executando o evangelho no lar, alimentando-se através das mensagens que chegam
pelas palestras, com certeza ele será amplamente amparado e encontrará forças para a superação dos limites, encontrando na sequência a paz e a harmonia que sobrevém à prova vencida. Aos irmãos que partiram desta vida pelas portas do suicídio, cabe o nosso amor, não o julgamento, as nossas mais harmoniosas vibrações, pois sabemos que se encontram em dores ainda maiores, de solução muito difícil. No entanto, ainda assim, em meio a sofrimentos atrozes, estarão aprendendo e progredindo. Trazemos para o consolo de muitos que o fizeram e aos que se separaram de afetos por essas vias, traz no livro Trigo de Deus, capítulo 12, Arrependimento tardio. Antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus descera às regiões penosas do mundo inferior ao qual se arrojara Judas invigilante. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria daqueles espíritos que os estimularam à tragédia, tornara-se o símbolo da suprema desdita. No aturdimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura, e ouvi-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim que possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz te aninhe no coração. Hoje começa época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Reconhecemos que Jesus está e estará amparando cada um de nós com seu amor tão sublime. Conhecendo um pouco mais, vamos avançando em direção à nossa redenção. Estamos amparados. Um amor muito grande nos envolve e acompanha a nossa jornada. Somos capazes de vencer cada desafio com coragem, determinação e serenidade. Não estamos sós. Bem-aventurados os que têm fé. Amigos, vale a pena.
encerrando as nossas atividades com o coração cheio de gratidão, oremos. Neste momento, voltamos nossos pensamentos ao alto em atitude de gratidão por mais uma oportunidade de nos debruçarmos sobre esses conhecimentos, pela alegria de estarmos diante da presença de nosso amado irmão. Que a paz que se faz sentir em nossos corações, em nossos lares, faça morada, que possa ser amplamente distribuída esta paz com cada irmão da jornada que cruzarem os nossos caminhos. Que as luzes do Evangelho possam continuar iluminando o caminho de todos aqueles que buscam palavras de esperança, de consolo e de harmonia. Obrigada, Senhor, pelo pão espiritual distribuído com tanta abundância, com tanto carinho a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Sigamos em paz.